Ora, ainda é bom dia. Vamos continuar e concluir as audições no âmbito da apreciação do projeto de lei 648/12, quarta do Bloco de Esquerda, combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. E vamos então ter o prazer de ter connosco em audição a ACT, caso concreto, o Sr. Inspetor-Geral e a Sra. Inspetora de Trabalho. Agradecemos muito a vossa presença hoje e os esclarecimentos que nos podem trazer sobre esta temática. Como tive a oportunidade de referir há pouco ao Sr. Inspetor-Geral, vamos funcionar da seguinte forma. Eu irei dar a palavra por um tempo curtinho ao Bloco de Esquerda para um enquadramento rápido sobre a temática em discussão e sobre a iniciativa que o Bloco de Esquerda resolveu apresentar a esta Assembleia. Depois, durante 10 minutos, a ACT fará a sua intervenção sobre o tema, como entender, distribuindo o tema como entender. Passaremos depois a uma ronda pelos 5 grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois, no final, novamente a palavra à ACT para 10 minutos de resposta ou das considerações finais, como assim entenderem. Como já estamos a começar com algum atraso, eu dou imediatamente a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Diretor-Geral e também da Sra. Inspetora. Muito sinteticamente, o que nós pretendemos com este projeto de lei é a responsabilidade solidária dos donos das explorações ou obras, no sentido de também ser mais um fator de moralização, ou pelo menos de combate a esta questão do trabalho dos imigrantes, nomeadamente os imigrantes legais, porque estamos a falar, por força da livre circulação, de campanhas em que os trabalhadores são deslocados de uma forma legal, por um período temporal relativamente curto, onde a dificuldade depois de apanhar o responsável por essa contratação desumana, na maior parte dos casos, porque estamos a falar de trabalho com contornos de trabalho forçado, onde os documentos das pessoas muitas vezes são apreendidas, onde as condições de trabalho são deploráveis e, portanto, é difícil apanhar toda a cadeia, que neste momento é uma cadeia extremamente complexa, muitas vezes não tendo origem até em contratantes nacionais e, portanto, são contratantes exatamente vindos de outros países, que aqui chegados se desaparecem pura e simplesmente e, portanto, temos aqui dificuldade de aplicação e de ressarcir aquilo que são os direitos dos trabalhadores e até, não só os direitos dos trabalhadores, mas em termos de impostos, pagamentos à Segurança Social e pagamentos, por exemplo, às finanças. Não estamos neste projeto de lei a tipificar um novo crime. A lei que temos tipifica claramente o crime de trabalho forçado e tráfico, porque as coisas, de certa maneira, se entrecruzam. Não estamos também a criar um novo regime contra a ordem nacional. O que pretendemos é transportar para a legislação laboral, Código de Trabalho, portanto, a Lei do Trabalho Temporário e também na Lei da Promoção e Saúde nos locais de trabalho, portanto, tudo o que a Lei da Imigração, por exemplo, já tem, porque já responsabiliza solidariamente quando é detectado um crime. Bem sabemos que assim é e, portanto, não mexemos nessa legislação, apenas na legislação do trabalho. Portanto, diria só que esta nossa proposta tem origem na audição de uma série de entidades intervenientes nesta temática, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, que é quem tem esta especificidade de intervenção nesta área, e, portanto, não é um projeto que nos surgiu do nada, mas surgiu-nos também de um trabalho que temos vindo a fazer com todos os intervenientes, desde autoridades fiscalizadoras, como também Cruz Vermelha, como também associações de imigrantes e, portanto, é este o sentido deste projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à ACT e ao Sr. Inspetor-Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados o convite que fizeram à ACT para estar presente nesta reunião, nesta iniciativa. Para nós é sempre um gosto.
Dizer também que temos o nosso relatório de atividade inspectiva no nosso site desde segunda-feira, portanto é uma informação, aproveitar a ocasião para dar essa informação, portanto poderão fazer as leituras que entenderem sobre a matéria, porque nós temos sempre dois relatórios de atividades, temos o relatório da ACT, que tem os prazos normais como qualquer direção-geral, e temos um relatório que temos que fazer sempre com outros critérios para a Organização Nacional do Trabalho da nossa atividade inspectiva. E esse foi esse que está, é mais detalhado, tem mais números, portanto está desde segunda-feira no nosso site. Relativamente ao tema em questão e este projeto de diploma que está em discussão, nós, a ACT, como é evidente, posso dizer que sentimos-nos confortáveis com o seu teor e com a sua proposta. Os acrescentos que faríamos, tecnicamente, seria acrescentar no artigo a responsabilização solidária dos administradores, gestores e diretores, que nós achamos que é importante, e responsáveis não só pelo cumprimento e incumprimento da legislação, mas também das coimas, porque não está, no documento que nos chegou, não está essa responsabilização também administrativa pelo pagamento das coimas. E porquê nos sentimos confortáveis? Algumas das razões a senhora deputada já o acabou de referir, e outras têm a ver com algumas que nós podemos considerar insuficiências da nossa estrutura de administração pública. Insuficiências que se prendem com que não temos ainda hoje em dia o cruzamento das bases de dados entre diferentes autoridades, que para nós seria importante, bases de dados integralmente da Segurança Social, da Autoridade Tributária, as nossas, obviamente, com certeza, isto tem que ser um movimento recíproco, do próprio CEF, ou o ideal seria uma base de dados única, mas isso seria custos incomportáveis e certamente não será viável, mas o acesso de forma integral a essas bases de dados seria muito importante. Nós temos neste momento acesso às bases de dados da Segurança Social aos trabalhadores, por link, mas gostaríamos de ter acesso à base de dados na sua totalidade. Porquê? Porque permitir-nos-ia, na lógica do contribuinte da Segurança Social, que são as empresas, termos acesso também ao estado no que diz respeito a pagamento de Segurança Social dessas mesmas empresas. Porquê? Permitir-nos-ia otimizar a nossa ação. É evidente que nós temos um plano proativo, temos reclamações, mas proativamente poderíamos ter acesso a empresas aqui e ali que não estariam a pagar as contribuições à Segurança Social e, portanto, poderíamos direcionar de forma mais rigorosa os nossos meios. Por outro lado, a autoridade tributária também é importante, não porque queremos ter competências em termos fiscais, já temos muitas, quer dizer, já temos as competências suficientes, não queremos competências em termos fiscais, mas permitir-nos também uma identificação mais rigorosa das entidades. Uma das dificuldades que nós temos, quando há uma sanção, é de notificar, neste caso específico, noutros também, mas neste caso específico, notificar quem terá cometido a infração. São pessoas que desaparecem, que não estão no território nacional. A entidade contratante, o dono, digamos assim, muitas das vezes a sua morada que nos transmite ou que transmite ao CEF, porque fazemos muitas dessas ações com o CEF e temos uma interligação muito boa, diria mesmo excelente, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e que tem também uma base de dados, mas a comunicação que é dada nesse momento ao CEF, muitas das vezes não corresponde também à realidade, e portanto a autoridade tributária tem esses dados muito mais consolidados e, além disso, tem depois, posteriormente, a identificação de quem são os administradores, de quem são as pessoas propriamente ditas em sede de notificação. Alguns desses processos de contornação prescrevem, porque nós não conseguimos notificar, por diferentes dificuldades, quem devia ser notificado. Por outro lado, há outras metodologias, por exemplo, a Inspeção de Trabalho espanhola tem uma metodologia mais célere para estas situações. Tem um denominado quadro informático de editais. Esse quadro informático de editais é um instrumento que recorrem no fim da linha, depois de tentarem notificar a entidade. As entidades têm que dar um mail formal de ligação com toda a administração pública, portanto, cada entidade empregadora tem que ter um mail, como nós hoje em dia temos para as finanças. Esse mail é um mail obrigatório que qualquer entidade empregadora tem que dar para a administração pública. E, no segundo passo, as autoridades espanholas notificam via esse mail a entidade A, B ou C, ou a pessoa A, B ou C, depende dos casos. Se a caixa estiver cheia e o mail e não houver comprovativo de ter recepcionado, é colocado informaticamente nesse edital e essa entidade empregadora considera-se notificada passados 20 dias úteis da ocorrência. Portanto, isto é, há aqui um conjunto de interligações que nós sugerimos que poderiam ser pensados, evidente, estou a falar em termos macro, a realidade depois será outra, são matérias que têm que ser depois discutidas, analisadas, com certeza, mas são algumas sugestões que nós colocamos à consideração, porque é, de facto, temos uma grande dificuldade
de notificar estas entidades empregadoras e algumas chamar entidades empregadoras, estou a ser muito generoso. Estas entidades temos uma grande dificuldade em notificá-las, não sou só nós, as outras entidades também o têm, porque chegar a um descampado no campo com 70 trabalhadores ou 100 trabalhadores já é difícil identificá-los, quanto muito depois saber a residência a quem pertencem, etc, etc. Depois há um conjunto de dificuldades que vêm a seguir. Relativamente, depois, ainda quanto a esta matéria, que nós temos, como a diagnosticámos já há muito tempo, mas principalmente o ano passado com algumas ações, com muitas ações que fizemos, com a ajuda dos parceiros sociais e de muitas entidades institucionais, sugerimos a criação de uma campanha contra o trabalho não declarado. Não especificamente neste setor, no setor agrícola ou na restauração, em termos gerais. Essa campanha arrancou, tem um folheto que foi distribuído, é o folheto da nossa campanha. A única salvaguarda que eu gostaria de fazer, não está o logotipo do Instituto da Segurança Social no folheto, porque houve alguns problemas de comunicação entre nós e o Instituto da Segurança Social, e o folheto foi produzido depois da adesão explícita do ISS, portanto, o Instituto da Segurança Social faz parte integrante da campanha, portanto, o nosso meia-culpa porque não está no logotipo, mas faz parte também da campanha de trabalho não declarado. Porque quando se fala de trabalho não declarado, não é só a Segurança Social. A Segurança Social é uma das partes, dos subtemas do trabalho não declarado. O trabalho não declarado da Administração do Trabalho tem a ver com um conjunto de documentos e pressupostos que vão desde recibos de retribuição, seguros de acidente de trabalho, um conjunto de documentos que devem ser fornecidos à Administração do Trabalho. Uma outra, e falar no ISS, um outro aspecto que também não está na lei e no Código de Trabalho não está é a tipificação de trabalho não declarado. Por exemplo, quando nós, nos nossos quadros e nos nossos, que irão ver no nosso relatório, falamos de trabalho não declarado, vamos juntar um conjunto de matérias que constituem e que tipificam o trabalho não declarado. Mas não temos nenhuma contornação em sede de código que diga o que é o trabalho não declarado e contornação de trabalho não declarado. Era mais um instrumento que também poderia, na nossa opinião, ajudar. Mas voltando à campanha, nesta campanha é uma campanha que tem o acordo de todos os parceiros sociais, que tem uma vertente inspectiva que é da competência da ACT e das entidades institucionais com competências inspectivas, nomeadamente o CEF e o ISS, e tem uma parte de informação e divulgação, essa sim, gizada em conjunto com os parceiros sociais. Temos mais de 60 ações previstas, neste momento mais de 65 ações previstas um pouco por todo o país. A ação inspectiva continua, já fomos este ano a cerca de 1.365 locais de trabalho, fizemos mais de 2.100 visitas inspectivas, já temos um conjunto infelizmente, de trabalhadores detectados por regularizar e, em termos médios, podemos dizer que detectamos por mês cerca de 211 trabalhadores não declarados. Isto é, no ano de 2014, em termos médios, a ACT detecta cerca de 211 trabalhadores não declarados, o que nós achamos que é um número muito significativo, não obstante definições estatísticas, é um número muito importante. Desde já penso que, não sei se queres acrescentar alguma coisa, ficaria por aqui. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Vamos dar início à ronda pelos partidos. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Nuno Sá. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e também a Sra. Inspetora do Trabalho, doutora Ana Godinho, e agradecer-lhes a vossa presença, saudá-los em meu nome pessoal e em nome do Partido Socialista. Eu já tinha a oportunidade de ter dito isto noutras audições, mas penso que é importante reforçar, e sempre que estamos com uma nova entidade, o Partido Socialista, desde o início, compreendeu e percebeu a oportunidade e o mérito desta iniciativa, deste projeto do Bloco de Esquerda. E, se bem que fomos ouvindo ao longo destas audições de diferentes instituições, organismos do Estado e até instituições do setor privado, com o caso da Cruz Vermelha e das associações que operam, por exemplo, em Beja, associações cívicas, se bem que fomos ouvindo, às vezes, umas notas negativas, mas até também, diga-se, muitas notas positivas, ainda na anterior audição com o CEF, na nossa perspectiva, a partir do momento em que estamos a falar de dignidade da pessoa humana, dos mais elementares direitos, nem que seja um caso que continue a existir de violação flagrante
dos mais elementares direitos da pessoa humana, desde pessoas que nos foi relatado que dormem no chão, outras que trabalham 4 ou 5 meses e às vezes não têm que pagar porque foi-lhes dito que aquilo era formação profissional, outras que trabalham durante 3 e 4 meses para receberem 20 euros, nem que seja um caso destes que continua a existir em Portugal. Para o Partido Socialista justifica-se esta discussão e tentar erradicar definitivamente este tipo de fenómenos. Porque isto para nós no século XXI é inaceitável. E, portanto, nesta nossa predisposição e visão deste problema, acompanhamos a iniciativa do Bloco de Esquerda e cá estamos para fazer esta discussão no sentido de melhorar aquilo que houver para melhorar. E nessa perspectiva, a audição de quem está no terreno, e havia, da nossa parte, uma grande expectativa em relação à audição da ACT, naturalmente, porque também nos foi dito que na parte da vertente da prevenção e repressão do ponto de vista criminal, a lei, até, como aqui também já foi dito, uma lei iniciativa até de governos do Partido Socialista, já, e foi sendo melhorada ao longo do tempo, previne, até com a questão da responsabilidade em cadeia, do ponto de vista das contraordenações, estará muita coisa já prevista e a funcionar, mas nós não temos assim tanta certeza se a responsabilização em cadeia de toda esta teia de relações contratuais no domínio laboral, muitas das vezes não escritas, informais, na maior parte dos casos, se há essa responsabilização em cadeia, de forma solidária, e se esse princípio foi suficientemente aprofundado até à sua exaustão. Isso não pode haver uma maior responsabilização no sentido preventivo e repressivo. Nós já ouvimos aqui, portanto não vou fazer essa questão, lanço apenas, se não for exato, que há uma boa cooperação em rede entre todas as instituições, forças de segurança, serviços estrangeiros e fronteiras. A ACT foi muito também elogiada esse trabalho em rede e o trabalho que a ACT tem vindo a desenvolver e que nós conhecemos e testemunhamos esse mesmo mérito, apesar de dificuldades. Agora, algumas questões eu colocava à ACT. Primeiro, de forma muito objetiva, este princípio da responsabilidade solidária em cadeia, do ponto de vista da reparação dos danos que forem causados e, desde logo, do ressarcimento de direitos no domínio laboral, por remunerações não recebidas e por violação de direitos, se há ou não forma de o melhorar e de o aprofundar. Como aqui foi dito, de que forma é que a trilogia angariador, trabalhador, explorador, o dono da exploração agrícola, ou o dono da obra, ou o patrão, entre aspas, entidade patronal, esta trilogia, esta teia que se estabelece, de que forma é que isto pode ser melhorado, e até houve aqui já a sugestão relativamente, por exemplo, aos seguros de acidentes de trabalho, ao cumprimento de obrigações fiscais, cumprimentos de obrigações no domínio da segurança social, que isto diz muito ao trabalho da ACT, de que forma é que isto pode ser também melhorado. Depois, a questão do ónus da prova. Muitas das vezes o empregador, o dono da exploração agrícola ou da obra, e também foi aqui relatado as situações, o próprio angariador, referem que o primeiro, que não tem conhecimento do que é que se passa, desconhecia que havia essa exploração de trabalho forçado, e muitas das vezes o angariador também diz: bem, está cá mas não está a trabalhar, isto são os primos meus que vieram da Roménia ou da Bulgária e estão aqui a passar férias, e portanto isto dificulta certamente o trabalho da ACT e dificulta depois a prova em tribunal. E de que forma é que também poderíamos melhorar esta questão relativamente à prova destas situações? Por último, apesar também de ter já aqui sido dito que no que toca aos trabalhadores comunitários, é mais fácil, por essa característica, haver, mesmo que eles saiam do nosso país, o ressarcimento e a reparação dos seus direitos, que não foram cumpridos, do que relativamente aos trabalhadores que não são do espaço comunitário. Mas também nos foi aqui dito que, muitas das vezes, os trabalhadores que estão em situação ilegal ou que estando em situação legal não viram cumpridos aquilo que são os seus direitos, muitas das vezes pedem só
é que os deixem sair do país, não querem ficar cá à espera, porque não têm condições para isso, desde logo económicas, da reparação dos seus direitos. Muitas das vezes os documentos que têm, como passaportes, etc., são-lhes apreendidos e, portanto, só querem receber meramente os documentos para poderem abandonar o país, e depois dilui-se completamente a possibilidade de reparar os direitos desses trabalhadores. Qual é a experiência que a ACT tem neste domínio e também aí como é que poderíamos melhorar? E por último, mesmo por último, sabendo que a lei pode estar bem escrita aqui por nós, mas depois a reparação efetiva dos danos é preciso que haja património para se o fazer, eu lançava uma questão que é até que ponto é que, explorando o princípio da responsabilidade em cadeia e solidária, nós não devíamos introduzir uma tónica de responsabilização pessoal, eventualmente até do próprio património pessoal, havendo a prova do dolo, da má-fé, da plena consciência destas situações por parte do empregador. E ser responsabilidade nesse sentido, desde que se provasse o dolo e o conhecimento total dessas situações de exploração. E até que ponto é que o próprio património pessoal do dono da exploração agrícola, do proprietário da sociedade por cotas, do dono do sócio por cotas que tem esse tipo de situação na sua sociedade, até que ponto é que não poderia também ser explorado esse princípio. Colocou-se aqui a questão dos meios. Nós já tivemos a oportunidade, ainda há relativamente pouco tempo, de ter cá o Sr. Inspetor do Trabalho, até por iniciativa do Partido Socialista, porque consideramos fundamental, como se vê, a atuação da ACT, um papel único neste domínio. Preocuparam-nos, muitas questões foram aqui lançadas relativamente à falta de meios, de recursos, quer financeiros, quer humanos. Ainda hoje basta, eu não quero introduzir aqui nenhum debate político, mas nós, nem desviar do centro desta audição, mas abrimos os jornais e continuamos a ver que há a intenção de reduzir 12 mil funcionários públicos, foram dadas instruções por parte do Governo a organismos, como é o caso, que poderá ser o caso da ACT, foi no domínio da Segurança Social, para a redução de pessoal. E até uma pergunta que outros colegas aqui já fizeram, para chegar aqui, como é que está a situação de meios da parte da ACT para proceder ao seu papel e atuar designadamente desde logo neste domínio do trabalho, do combate ao trabalho forçado. Muito obrigado. Sr. Deputado, dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo, em primeiro lugar, por cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da ACT e a Sra. Inspetora do Trabalho, aqui presentes, dizendo que é uma honra recebê-los aqui nesta Comissão, sobretudo tendo a possibilidade de debater uma temática que para nós, PST, também é de extrema relevância, sobretudo porque são matérias, quando se fala em trabalho forçado e exploração dos trabalhadores, são matérias que se prendem com a violação dos direitos humanos e, portanto, merecem o nosso maior cuidado e a nossa maior atenção. E devo dizer que a intervenção do Sr. Diretor foi muito importante, explicou-nos de uma forma muito objetiva aquilo que são algumas das preocupações e que tomamos, de facto, em boa nota, designadamente o que referiu relativamente às dificuldades que por vezes existem em notificar a entidade contratante. Mas indo no seguimento daquilo que é esta matéria que estamos aqui a abordar, eu gostaria desde já de felicitar todos que tiveram intervenção nesta, que é uma campanha de prevenção, porque esta é uma temática em que nós consideramos também que é muito importante, é fundamental, diria, prevenir. E prevenir, e tive a oportunidade de ler, ainda que de uma forma muito breve, tive a oportunidade de ver que há aqui um aspecto que consideramos de facto fundamental, que é mostrar também ao empregador. Isto é uma forma de sensibilizar a sociedade civil, mas mostrar também ao empregador as desvantagens, as sanções que terá se utilizar estas más práticas laborais. E, de facto, nós consideramos isto fundamental. É importante termos mecanismos para reagir a este tipo de situações, mas sem dúvida que esta é das matérias, tratando-se de direitos humanos, em que é mais importante prevenir. E esse é um dos aspectos que, de facto, consideramos importantes. Já temos tido a oportunidade, em audições anteriores, de verificar que se tem apostado
nesta prevenção e que esta prevenção, ao que pudemos das anteriores audições também verificar, e era uma questão que deixava aqui também, era se de facto estas campanhas de prevenção se têm vindo a intensificar e quais têm sido os efeitos práticos que têm sentido no terreno relativamente a esta situação. Aliás, foi-nos dito também que há, inclusive por parte da sociedade civil, são muitas vezes situações destas de trabalho forçado, são denunciadas por cidadãos e que são denunciadas aos organismos competentes, e parece-nos que é também resultado deste excelente trabalho que vem a ser desenvolvido. E por isso eu felicito também, mais uma vez, a preocupação com esta situação. Há um outro aspecto que foi aqui mencionado relativamente ao trabalho não declarado, que foram, eu acho que percebi, 211 situações que foram detectadas, e eu relativamente a esta matéria, daqui de salientar que efetivamente há uma atuação, portanto a ACT está no terreno e tem conseguido detectar estas situações, e eu gostava de saber, sendo que não temos atualmente os dados, não tenho aqui atualmente os dados relativos ao passado, ao ano anterior, se é possível dizer se há uma diminuição, qual tem sido a evolução desta matéria, e sendo que também nos foi dito pelo CEF que no que diz respeito ao trabalho forçado, a estas situações de imigrantes, estas situações em que há um trabalho ilegal, que tem havido uma diminuição, também muito fruto quer da prevenção, como referi também, mas também da atividade no terreno e da articulação que tem existido entre as várias entidades, a ACT, a GNR, a Polícia Judiciária. Portanto, que esta é uma matéria que é importante a coordenação, que ela tem existido e que tem surtido efeito. E era nesse sentido também que gostaria de ouvir a ACT. E aqui um aspecto que, e no que se prende também com esta iniciativa legislativa, dizendo que, e até no seguimento daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Nuno Sá, quando há uma situação em que se prova que há um dolo, estamos no âmbito da situação do crime, essa matéria está prevista na legislação, que devo dizer, mais uma vez, já tenho dito e vou repetir aqui, que o facto de existir uma criminalização destas práticas, e também gostaria de ouvir a ACT a esse respeito, mas parece-nos a nós que é um importante instrumento de prevenção, sendo que é dissuador desta prática. E ao facto de haver essa criminalização, há naturalmente consequências, desde logo, sobre todos aqueles que estão envolvidos nestas práticas, de serem sancionados pelo cumprimento das obrigações, designadamente o pagamento daquilo que é devido aos trabalhadores. E também, a propósito deste número que nos preocupa, e de facto, sendo um número que basta uma pessoa de facto estar nesta situação que devemos estar preocupados, eu gostaria de saber qual foi o seguimento que foi dado a estas situações, se houve resolução, se conseguiram efetivamente reagir e combater aquilo que foi a violação dos direitos dos trabalhadores. E mais uma vez agradecer o contributo que aqui nos foi deixado pela ACT e a presença nesta comissão, que mais uma vez, volto a dizer, muito nos honra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Artur Rego. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por agradecer, em meu nome e em nome do CDS-PP, a presença do Sr. Inspetor-Geral aqui, assim como a Sra. Inspetora, e a exposição que fez. Foi uma exposição sucinta, mas penso que suficientemente clara quanto àquilo que é uma análise da situação no terreno e quanto àquilo que são as sugestões que, na posição em que está, faz para que se possa melhorar a eficácia da ação inspectiva da ACT no terreno. Basicamente é isto e, portanto, irei também fazer uma intervenção sucinta, não deixando de salientar, como todos já salientaram, que evidentemente que todos nós condenamos qualquer situação de exploração humana, de abuso dos direitos das pessoas e, muito mais evidentemente, de escravatura ou de redução de pessoas à escravatura.
Eu penso que isso é óbvio, não necessita de grandes declarações de princípios, pelo menos da nossa parte, e em Portugal não necessitará. Decorreu da exposição do Sr. Inspetor-Geral, a meu ver, basicamente isto. O quadro legal que nós temos é suficiente, permite-nos agir no terreno e tem-no feito, tanto em situações de denúncia como por iniciativa da ACT e ações inspectivas prévias. E o mesmo tem tido consequências, portanto, tem tido andamento. A ACT no terreno, e porque isto muitas vezes envolve diversas áreas, a ACT no terreno tanto faz essas ações a sós, como faz em colaboração com outras entidades que também têm funções similares. No meu caso, do CEF, por exemplo, que aqui esteve antes, e também suponho que em colaboração muitas vezes até com forças da ordem, como a GNR, etc. Eu, pelo menos, como advogado e ao longo dos anos, presenciei várias vezes, na região de onde venho, no Algarve, essas atuações da ACT em o que eu diria forças mistas combinadas, no tempo em que havia a Guarda Fiscal, incluiu inclusive a própria Guarda Fiscal, e muito eficazes. Eu achei muito interessante a sugestão que fez da tipificação do trabalho não declarado. Ele existe. Ele compõe-se e integra uma série de violações à legislação em vigor, mas digamos que ao verificarem-se esses requisitos, vocês estão perante aquilo que configuram como trabalho não declarado. Mas, de facto, não há uma tipificação do trabalho não declarado, autonomizando preenchidos que sejam os requisitos que nessa tipificação se viessem para. Acho interessante, assim como acho interessante, a sugestão que fizeram da questão do endereço de e-mail oficial. Nos dias que correm, realmente não faz sentido. Nos dias que correm, empresas ou empresários ou empregadores devidamente legais em Portugal e que, portanto, têm uma situação de relação permanente com a administração pública portuguesa, nas suas diversas vertentes, desde a área fiscal à área da segurança social, não se justifica que realmente não haja um e-mail, um endereço de e-mail único que sirva de elo de ligação entre essa entidade ou essa pessoa e o Estado nas suas diversas vertentes e nas suas diversas instituições. E, portanto, também vejo essa sugestão como uma sugestão muito válida, e ambas, embora uma tenha reflexos depois na questão de uma eventual alteração à legislação laboral, não é? A tipificar o trabalho não declarado, mas ambas depois na sua concretização relevam de caráter processual e administrativo, portanto agilizam e facilitam o trabalho no terreno das entidades inspectivas, como é o caso da ACT. A questão que está aqui em concreto posta na mesa nesta audição é a do diploma que está a ser analisado, e que o Sr. Inspetor-Geral, e muito bem, logo no início da intervenção, diz o documento que nos foi enviado, e, portanto, noto com agrado que recebeu o documento e que o estudou e preparou previamente a vir para esta audição. E deixava logo aí uma primeira pergunta que tem a ver com isso e com a singularidade na intervenção do Sr. Inspetor-Geral só se ter referido ao trabalho agrícola. O documento que foi preparado e que está aqui a ser debatido e que lhe foi enviado é um documento que no seu âmbito se restringe ao trabalho agrícola ou restringe ou abrange todos os setores de atividade económica, empresarial e produtiva? Essa é a primeira questão que eu ponho. A segunda questão que eu ponho é que perpassou aqui, e é dito assim por alto, que não há penalização para este tipo de atuações, ou há lacunas na penalização deste tipo de atuações.
E eu primeiro aí gostaria, com a ajuda do Sr. Inspetor, depois na sua intervenção final, de que se fizesse aqui a separação e que se fosse um bocado mais rigoroso. Não há penalização em todas as situações, e são diversas, porque temos o trabalho forçado, temos o trabalho escravo, temos o trabalho ilegal, temos as faltas de consciência, temos situações totalmente distintas. Temos trabalho ilegal do ponto de vista interno português, por violar a legislação laboral em diversos aspectos. Temos o trabalho ilegal porque, independentemente disso ou acessoriamente a isso, é prestado por trabalhadores que estão em Portugal em situação ilegal. Portanto, nós temos aqui uma série de realidades distintas, com coberturas legais distintas, e eu gostaria que me dissesse se entende que é correto estar-se a fazer uma generalização aplicável a todas estas distintas realidades, se a mesma corresponde à verdade, ou se de facto há molduras legais diferentes e complementares a cobrir estas diferentes realidades. E finalmente, e na sequência disto, remetia também o Sr. Inspetor-Geral, e agradeço para este desdobrável que nos entregaram, e desde já aplaudo e dou os parabéns à iniciativa. É uma iniciativa excelente, tive a lê-lo, e é extremamente claro e muito focado nas partes a quem se dirige, nos seus destinatários, e diz aqui, a páginas tantas, na terceira página, mais precisamente, coluna da esquerda, terceiro e quarto parágrafo. O que arrisca o empregador com o trabalho não declarado. Terceiro e quarto parágrafo. O empregador está sujeito a condenação por contraordenações graves, muito graves, e crime fiscal. Quarto parágrafo. O empregador está sujeito a devolver subsídios que tenha recebido e a pagar todas as contribuições em falta, sendo ainda solidariamente responsável relativamente às prestações sociais indevidamente recebidas pelos trabalhadores. Isto quanto ao trabalho não declarado. Mas penso que grande parte das situações que a ACT encontra no terreno, inclusive nas campanhas agrícolas, se encaixa nisto do trabalho não declarado. Grande parte dessas situações. E, portanto, a pergunta que eu deixava é: existe ou não, no quadro legal em vigor, sanção para o empregador por ter ao seu serviço pessoas que, de uma forma ou de outra, ou nas suas diversas facetas e nas suas diversas abrangências, não preenchem os requisitos mínimos exigidos por lei para que possam estar a laborar naquele local e ao serviço dessa entidade. E penso que com isto, mais ou menos, concluo as minhas perguntas, e com as respostas ficarei esclarecido quanto àquilo que é o âmbito específico desta audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Sr. Inspetor-Geral, Sra. Inspetora, muito obrigado pelo contributo que deixam nesta Comissão. Aliás, esta Comissão tem que, se calhar, recuperar o hábito de ouvir-nos com alguma regularidade o Inspetor-Geral, e ainda mais, tendo em conta que saiu o relatório de atividades, poderíamos ter uma reunião a considerar pelos restantes grupos parlamentares sobre o relatório e abordar essa matéria que para nós é também muito importante. Não irei entrar por essa matéria, até porque não tive a oportunidade de ler o relatório, é novidade, não sabia que o relatório tinha sido publicado, iremos dar a devida atenção, como é óbvio, e o que queríamos dizer relativamente a este projeto de lei que está a ser discutido é que nós registramos um agravamento significativo daquilo que é a exploração dos trabalhadores e com notas muito preocupantes de sistemática violação de lei no mercado de trabalho. Aliás, o PCP deve ser um dos grupos parlamentares que mais perguntas dirige por via do Ministério para depois para a ACT intervir, porque temos um profundo contacto com a vida concreta dos trabalhadores e chegam-nos situações muito dramáticas da violação da lei e de comprometimento dos direitos dos trabalhadores que nos preocupam e sentimos que há efetivamente um agravamento da situação no mercado de trabalho. Não é inocente de opções políticas, que não são para aqui chamadas nesta discussão, mas há efetivamente esse agravamento. E um agravamento da situação do trabalho não declarado e ilegal,
Portanto, e aqui é preciso fazer a distinção de conceitos. Uma coisa é o trabalho ilegal, não declarado, outra coisa é o trabalho forçado, ou escravo, não é? Que também existe. Também registamos a sua existência, nomeadamente com trabalhadores imigrantes e também portugueses, não é? Que de vez em quando surgem situações. Há o tráfico de mão de obra, que o país não está isento. Temos novas formas de trabalho, que não é escravo, mas que aproxima-se muito, que é a utilização generalizada de estágios e formação profissional para substituir trabalhadores e para fazer trabalho a tempo inteiro. Não são estágios, nem é formação profissional, é trabalho sobre esta capa e que, portanto, não recebem nada sobre essa mesma capa de estágio ou formação profissional. Por exemplo, verifica-se muito na hotelaria. Registamos no Algarve um agravamento significativo da utilização de estágios na altura de verão, miúdos, jovens que acabaram de se formar, que estão a fazer ditos estágios nos hotéis no Algarve, que não são estágios absolutamente nenhum, estão a trabalhar a tempo inteiro, 8, 9, 10 horas e que não recebem nada. E isto agravou-se de uma forma muito sistemática. Também os estágios e a formação profissional que também se estão a generalizar naquilo que é a própria administração pública, não é? E figuras como os contratos de emprego e inserção, que nos merecem também muita preocupação relativamente àquilo que é a dignidade do trabalho, que está claramente ameaçada. Bom, mas nós temos aqui uma preocupação, que é, nós não pomos de parte uma melhoria na legislação, não é? Mesmo esta sugestão que aqui foi referida, não estando no projeto, que é a tipificação e consequente criminalização do trabalho não declarado, nós não fechamos portas a nenhuma alteração legislativa que melhore, e estamos de acordo com as alterações que aqui estão propostas para melhorar aquilo que é o enquadramento legal. Também sabemos que o enquadramento legal já existe para grande parte das situações que são detectadas no nosso país, e para intervir podemos facilitar a ação inspectiva por via de uma alteração, por melhoramento da legislação, melhorar a legislação no sentido de facilitar o trabalho da inspeção. Mas não pondo de lado essa mesma componente que estamos a considerar, naturalmente, nós consideramos que é fundamental a questão dos meios e dos meios da ACT. A necessidade de uma fiscalização concreta, e nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem colocado com bastante ênfase em sucessivas reuniões que temos com os sucessivos inspectores gerais a questão, e também com o Ministério, a necessidade do reforço do quadro de inspectores, que está muito longe de ser o ideal, de estar na média daquilo que a OIT recomenda. Não está preenchido sequer o quadro legal de número de inspectores que o próprio Ministério fixa, portanto estamos numa situação abaixo do quadro legal. Sabemos que houve um concurso, mas também sabemos que houve muita gente a aposentar-se e a sair da ação inspectiva. E, portanto, os relatos que nós temos é de uma insuficiência por parte de meios humanos e materiais da ação inspectiva, que queríamos abordar e colocar esta mesma matéria. E é evidente que para nós, para concluir, Sr. Presidente, já que estou a terminar o meu tempo, é evidente que, podendo melhorar a lei, é fundamental o quadro de inspectores para intervir e articular. Ficamos surpreendidos com esta informação de não haver uma articulação das bases de dados com a Segurança Social e com a Administração Tributária. Acho que era fundamental tratar-se disto, uma questão meramente administrativa, que com certeza iremos também colocar ao Sr. Ministro da Segurança Social. Que medidas é que poderão ser tomadas para que a ACT tenha acesso a essas bases de dados? São fundamentais, não é informação útil para o trabalho. Bom, mas além de melhorar todo este conjunto de mecanismos de intervenção e alterar inclusivamente as leis, há depois um conjunto de respostas que também passam por aqui, porque a questão do acesso à justiça é uma questão fundamental, não é? Por parte dos trabalhadores que são vítimas do trabalho ilegal ou não declarado, ou mesmo do trabalho escravo. O acesso à justiça é fundamental. E, portanto, nós temos uma componente, uma perspectiva de intervenção integrada com diferentes componentes, social,
acesso à justiça, a ação inspectiva, que responda a estas necessidades. Sendo que aquilo que nós fizemos no trabalho infantil, que não podemos dormir à sombra da bananeira, porque infelizmente começam a surgir pequenos relatos de trabalho infantil, mas aquilo que conseguimos há uns anos atrás, que em que praticamente erradicámos o trabalho infantil, nós acreditamos que era possível, com opções políticas claras, erradicar aquilo que é o trabalho ilegal, o trabalho precário, todas estas formas que aqui estão a ser abordadas, com a conjugação desses meios: intervenção social, justiça, ação inspectiva e um quadro legal que seja adequado a essa mesma intervenção. Portanto, era esta a referência que queria fazer, e mais uma vez agradeço o contributo da ACT para esta discussão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Aveca, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a exposição do Sr. Inspetor e também as propostas que aqui fez para a melhoria deste projeto. No entanto, e porque esta é a última audição, eu gostaria de dar aqui uma nota. Daquilo que já ouvimos, nomeadamente dos partidos que terão a responsabilidade de aprovar ou rejeitar este nosso projeto de lei, não ficamos descansados. Tem-nos dito que este projeto de lei é redundante, porque tudo já está previsto na legislação existente, remetendo e baralhando muitas vezes aquilo que é o objeto modesto deste nosso projeto de lei, remetendo para a lei existente, nomeadamente a lei da imigração, que de facto já prevê e tipifica o crime, como crime, o tráfico e o trabalho forçado. E também responsabiliza essa lei da imigração solidariamente as entidades contratantes, nomeadamente quando se trata de exercício de atividade profissional não autorizado e de imigração ilegal. Ora, do que nós estamos aqui a tratar, e aquilo que foi a motivação deste projeto de lei, foi exatamente aqueles casos que o Sr. Inspetor aqui também retratou e tipificou, que têm a ver com trabalhadores, nomeadamente do âmbito da União Europeia, que por força da abertura da livre circulação podem vir fazer campanhas aqui circunscritas, não é? E que, no final, resulta sempre uma grande dificuldade, nomeadamente da Autoridade para as Condições de Trabalho. É que, em alguns dos processos levantados, as contraordenações prescrevem. E prescrevem exatamente porque a rede de máfia, e é este o termo, não há outro termo para falar deste problema, desaparece. Muitos dos trabalhadores são contratados no país de origem, depois toda essa cadeia se esboroa e no final é muito difícil saber quem é o responsável. E ainda que se saiba, resultam naquelas questões aqui já também retratadas pelo Sr. Inspetor, que têm a ver com moradas fictícias, pessoas fictícias, empresas fictícias. Há empresas que coincidem numa só pessoa e várias empresas. E, portanto, quem perde? Em primeiro lugar, perdem os trabalhadores imigrantes que são aqui explorados e sujeitos a condições subhumanas, portanto, é disso que se trata. Perde o país, porque, entretanto, esses engajadores, essas empresas recebem o dinheiro, não pagam qualquer tipo de impostos, nem à Segurança Social e já agora nem à Autoridade Tributária, porque nem o IVA pagam, desaparecem. E no final fica desresponsabilizado aquele que é o dono da exploração. Nós não queremos aqui fazer nenhum juízo de intenções e sabemos que é verdadeiro que muitos donos das explorações agrícolas ou de obra são pessoas de bem. E são pessoas que, em muitos dos casos, o CEF até nos disse aqui isso, ajudam as entidades inspectivas e todos os intervenientes a ressarcir muitos dos trabalhadores imigrantes. É verdade. Mas agora, quem não deve não teme. E não pode haver a desresponsabilização total daqueles que não querem saber do que se passa na sua casa. E quando contratam uma empresa de trabalho temporário, desresponsabilizam-se completamente
de tudo o que se lá passa, sendo que em muitos dos casos sabem muitas vezes que o valor por que contratam esse trabalho não permite nem tampouco um salário digno, quanto mais o pagamento de impostos ou da segurança social. E, portanto, o nosso projeto, eu diria que ele é minimalista, faz 3 alterações precisas a 3 leis precisas, desde logo ao Código de Trabalho, ao regime jurídico do trabalho temporário e ao regime jurídico da promoção, segurança e saúde no trabalho. São 3 alterações precisas, alterações essas que já existem na lei da imigração para outras situações. E, portanto, nós pensamos que estas alterações que são minimalistas e que se entrecruzam também com o trabalho não declarado, é uma campanha muitíssimo importante, mas o que nós queremos com este projeto é fazer alterações muito precisas, muito incisivas, de corresponsabilização, para que não aconteça exatamente aquilo para que não se percam os projetos de contraordenação que prescrevem. Portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho deixa de ter instrumento no fim da linha para, depois de averiguada toda a situação, para sacar as responsabilidades. E, portanto, é apenas isto que queremos fazer. Este projeto ainda não foi votado em plenário, está em discussão pública. Nós tememos que a cobro de se querer meter aqui neste projeto muita coisa, ou seja, falamos deste problema, mas depois falamos do trabalho não declarado, mas depois falamos de tráfico, mas depois fala-se aqui de muita coisa, e, portanto, ao querer misturar tudo, se reprove este projeto de lei, que, na nossa opinião, era um grande instrumento para a atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho e para outras entidades. E, portanto, Sr. Inspetor, o que lhe pergunto é, na circunstância deste projeto ser rejeitado, se fica ou não fica a vossa capacidade inspectiva no que a este assunto, e a este assunto estritamente diz respeito, mais fragilizada. E, portanto, e faria também, digamos que, a contraprova da pergunta. Este projeto ajuda ou não ajuda a Inspeção de Trabalho nos seus mecanismos de inspeção? Ajuda ou não ajuda os trabalhadores envolvidos e o país na cobrança de impostos e os trabalhadores envolvidos naquilo que são o combate, naquilo que é o combate às condições degradantes que muitas vezes opera? Portanto, é um projeto minimalista e é sobre este que nós queremos falar. Poderemos falar de outras questões, deu-nos aqui uma série de pistas. Queria saudar esta campanha do trabalho não declarado. Faremos com certeza iniciativas legislativas também sobre esta temática, mas o combate ao tráfico, à exploração também se faz passo por passo, aferindo em cada momento as alterações existentes na sociedade e no mundo do trabalho, e não se pode pretender fazer tudo de uma só vez, porque já fizemos um longo percurso e este é mais um passo nesse percurso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou devolver a palavra ao Sr. Inspetor-Geral. Tem um bocadinho de tempo de tolerância, uma vez que lhe foram suscitadas muitas perguntas, algumas até fora do âmbito concreto da discussão que estamos a ter, mas não há nenhum prejuízo. Se quiser entrar por aí, também não haverá nenhum prejuízo, aliás, haverá benefício de chamarmos numa outra ocasião. Tem então a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, peço desculpa se alguma questão ficar por responder, peço aos Srs. Deputados que me chamem a atenção, porque são uma série delas e pode ser que passe alguma. Começar, Sr. Deputado Nuno Santos, do Partido Socialista, é evidente que este Nuno Sá, disse Nuno Santos. Peço desculpa, está aqui Nuno Sá, mas eu disse Nuno Santos. Também é Santos, portanto, neste caso... Nuno Sá, Nuno Sá. Também. Não disse responder ao Sr. Peço desculpa para a gafe. Responder ao Sr. Deputado Nuno Sá, do PS, no que tem a ver, no fundo, se tudo esta cadeia de responsabilização está ou não suficientemente aprofundada e até que ponto é que o resultado final poderia ultrapassar algumas das dificuldades conhecidas. O que eu
Do ponto de vista técnico da ACT, claramente a redação que é proposta com as sugestões que nós fizemos ajudar-nos-ia imenso no combate ao fenómeno do trabalho não declarado, no que às atribuições da ACT diz respeito. É evidente que a redação poderia ser, enfim, não sou eu que obviamente que iria fazer, nem pouco mais ou menos, mas pode ser trabalhada, pode ser mais detalhada, menos aprofundada, não sei, dependerá dos seus deputados, obviamente. Agora, do nosso ponto de vista no terreno, que as coisas ficariam muito mais facilitadas, seguramente, tecnicamente, teríamos a missão facilitada. E porquê? Porque quando se fala, e de facto que existe responsabilidade solidária para o empregador em muitas das situações, nós confirmamos, mas é para o empregador a quem pertencem, entre aspas, a quem pertencerão esses trabalhadores, não para toda a cadeia de subcontratação. E a dificuldade está precisamente nesta matéria. Em primeiro lugar, há uma dificuldade objetiva de identificar muitas das vezes quem é o empregador, não é? Às vezes as coisas são tão viscosas, digamos assim, que nós não conseguimos sequer identificar que é o empregador, / angariador, / aquilo que nós quisermos chamar, sendo que esses trabalhadores ficarão sempre desprotegidos, mesmo quando nós conhecemos esse empregador e o conseguimos ou não conseguimos notificar, sobretudo quando nós não conseguimos notificar ou quando o empregador depois não paga, as coisas ficam muito mais difíceis. E porquê é que é aqui importante a figura, e respondendo já a uma pergunta mais à frente, nós não, devo-me ter explicitado também mal, nós não ficamos confortáveis com este diploma por ser para a agricultura. Não, a agricultura é um dos setores onde tem mais surgido estas matérias, mas o diploma deveria ser para todas as entidades, todos os setores, como é óbvio, não tem sentido, digo eu, os seus deputados é que saberão, mas não terá sentido, com o devido respeito, focar um diploma qualquer para um setor específico. Será um diploma, penso eu, que será abrangente para todos os setores produtivos. E há uns anos atrás isto colocava-se também, por exemplo, na construção civil. E fazendo mutatis mutandis relativamente a essa questão, não foi igual. Mas, por exemplo, o Decreto-Lei 273, que é o diploma de segurança do trabalho, que transpôs a Diretiva Estaleiros Móveis de Construção Civil para o nosso direito interno, tem no seu artigo 21, salvo erro, um artigo que não está na Diretiva Estaleiros. Isto é, a Diretiva Estaleiros não obrigava à existência desse artigo. E o que é que esse artigo diz? Esse artigo obriga as entidades empregadoras a identificarem, e digo empregadoras, toda a cadeia de subcontratação, a identificarem os seus trabalhadores, e essa identificação tem que existir em estaleiro, bem como cada uma das entidades empregadoras tem que se dar a conhecer à entidade executante, dizendo quem é, qual é o seu número de contribuinte e ao que vem. Este artigo ajudou em muito o setor da construção a debelar, não estou a dizer que hoje em dia também para próprias dificuldades do setor, também não podemos comparar com há uns anos atrás. Mas, se recuarmos uns anos atrás, há um mérito total dos parceiros da construção, sindicatos e associações empresariais, obviamente a ACT contribuiu um pouco, mas o mérito é deles, e deste artigo, deste diploma, que fez que muito do trabalho não declarado tivesse desaparecido do setor da construção civil e obras públicas. Não estou a dizer que desapareceu todo, digo muito do setor. E há dificuldades aqui e ali, e continuam a existir, de pagamentos abaixo do salário estipulado na Convenção Coletiva, mas é já um outro patamar. Mas que esse artigo ajudou claramente no combate ao trabalho não declarado puro e duro no setor da construção civil e obras públicas, ajudou. E existe, está no Decreto-Lei 273. E, portanto, respondendo ao Sr. Deputado Mussá, esta cadeia de subcontratação permite que quem contrata, isto é, quem utiliza no fundo da cadeia de subcontratação, quem é o beneficiário final daquele negócio legítimo, como é óbvio, estamos a falar de matéria legítima, de negócio legítimo, que não possa assobiar para o ar, porque até teve um custo de produção bastante inferior ao do outro empresário que está ao lado, que se esforçou por pagar as suas contribuições e que vê, de facto, os seus produtos ser um pouco mais caros do que o outro que está ao lado que não o fez. Isto é uma dificuldade também óbvia, isto respondendo também, as coisas vêm encadeadas, e é uma evidência. Há, de facto, dificuldades de mão de obra, em alguns setores, nomeadamente os mais intensivos, e a agricultura, focando agora na agricultura, é um caso evidente, não é? Todos nós, os inspectores no terreno, percebem-no, em diálogo com as entidades empregadoras, e percebem-no, que há uma dificuldade claramente de mão de obra. Por exemplo, há zonas no país que
estão a transmutar radicalmente a sua tipologia cultural, devido a barragens, estamos a falar, por exemplo, do Alqueva, onde a mão de obra intensiva é ali necessária, dado até a tipologia cultural que é ali utilizada. E, de facto, que, por uma razão ou por outra, não existirá muita mão de obra portuguesa, e não há. E, de facto, não há. Pelo menos naquela zona, até porque o Alentejo tem um índice populacional bastante inferior ao resto do país. E, portanto, há uma necessidade de contratar trabalhadores, legítima também, trabalhadores externos à realidade portuguesa. E, portanto, isto permitia, esta redação ou uma outra redação, portanto, eu insisto, permitiria, da nossa parte, um controle muito mais eficaz e uma responsabilização de quem contrata, porque, neste caso, o beneficiário final é a entidade, neste caso agrícola, pode ser industrial, pode ser de uma cadeia industrial de subcontratação de prestação de serviços, pode levar também a estes casos, responsabiliza quem contrata, que não pode dizer que não tem nada a ver com aquela situação. Porque, de facto, existe essa responsabilidade contornacional em algumas matérias, mas é para a entidade empregadora, não é para quem contrata a entidade empregadora. E, portanto, isto tem sido utilizado muitas das vezes como um alibi para a contínua contratação desta tipologia de trabalhadores, que, insisto, tem sido maioritariamente diagnosticado na agricultura, mas não é de longe exclusivo da agricultura. Portanto, que eu digo, há uns anos atrás era a Construção Civil e Obras Públicas quem tinha este problema. E o Decreto-Lei 273, com o artigo 21, veio ajudar em muito, com o mérito dos parceiros, foi negociado com os parceiros, esta matéria. O património, o pessoal, para ressarcir a responsabilidade pessoal desses administradores, para nós também será positivo. Aliás, seria fazendo um paralelismo do que existe para a própria entidade empregadora em muitas das situações. Sendo que a questão do dolo não é a ACT que tipifica o dolo, não é? É sempre o Tribunal, nós não, uma autoridade administrativa, não somos nós que tipificamos o dolo, poderia ser em sede, enfim, judicial, de Tribunal, que isso poderia ser feito, mas de facto, no fundo era estender o que já existe em algumas situações, essa responsabilização a essas entidades. Por exemplo, há contornações muito graves de segurança e saúde do trabalho em que já existe a responsabilidade solidária por toda a cadeia de subcontratação. É uma tipificação que já existe em sede de Código de Trabalho, em que já existe essa responsabilidade solidária por toda a cadeia de subcontratação. Porquê? Porque o legislador, na nossa opinião bem, mas mal ou bem, na nossa opinião bem, pensou que eram questões muito importantes, têm a ver com a vida das pessoas, segurança do trabalho, a vida das pessoas, e portanto, mas pronto, para a análise dos seus deputados, na nossa opinião, de facto, ajudava em muito, não resolveria o problema, mas ajudava muito o combate no terreno a este fenómeno, que até poderia passar, em passando, vamos agora a julgar, não vou sabotar o diploma do Bloco de Esquerda, mas poderia passar em primeiro lugar, por exemplo, em tipificar primeiro o que é trabalho não declarado, tipificá-lo em sede de contornação laboral e fazer com que essa contornação fosse, ela sim, completamente solidária em toda a cadeia, e salvaguardando, enfim, uma ideia que poderia, lembrei-me agora, enfim, mas é mais uma acha para a vossa fogueira, digamos assim, para a discussão, digamos, técnica do diploma. Em termos de redução de meios, em termos de meios que nós temos, portanto, eu não vou fazer segredo, portanto, continuo a dizer que a ACT não tem os meios que eu acho que deviam ser suficientes, não só para o trabalho não declarado, mas para todo o resto, não é a primeira vez que o digo, e dilo-ei enquanto eu julgar que essa é a situação. Temos um problema não só de inspectores, mas tem a ver com a articulação, e os seus inspectores neste momento já estão a instruir contornações laborais, e vou aproveitar, sou eu agora que vou aproveitar esta deixa. As contornações laborais vêm próprio, é um sistema que o legislador, não é a ACT que assim o entendeu, é o legislador, e na minha opinião pessoal também acho bem. A própria Inspeção de Trabalho Francesa está a recuar, porque a Inspeção de Trabalho Francesa atuava em termos penais e neste momento até nos pediu algumas opiniões como é que funciona o sistema contornacional em Portugal. E exige da nossa parte uma audiência prévia, que em termos de laborais se designa contornações laborais, numa primeira fase. São instrutores, são técnicos superiores que o fazem. Devido à redução também de pessoas que têm saído, são os senhores inspectores neste momento que têm que a fazer e vai fazer parte dos objetivos deles para o ano que vem, porque pior do que reduzirmos uma ação inspectiva é uma determinada ação não chegar a seu termo. E faz parte, mas também quero dizer que essa matéria faz parte das funções do Inspetor de Trabalho. Portanto,
Só há aqui, e portanto faz parte das funções do Inspetor de Trabalho. Eu sou Inspetor de Trabalho e, portanto, nessa matéria, com o devido respeito, é uma matéria que eu conheço minimamente. Outra coisa que se poderá falar é se pela extensão, mas que faz parte, sou deputado, com o devido respeito, faz parte do seu inspetor. O que pode fazer é se, aliás, até vou mais longe, na minha opinião, até deviam ser só inspectores se tivéssemos em números suficientes. Porque uma das coisas que temos é que os seus instrutores, devido à tipologia da própria função, aguentam 3, 4 anos daquela função, e quando nós abrimos concursos de inspectores, o que é que acontece a esses instrutores? Concorrem para os concursos de inspeção. É normal, ganha-se um pouco mais e faz todo o sentido. Eu até acho, se tiver mais meios em termos inspectivos, que eu continuo a dizer que gostava muito de ter e acho que é e continuo a insistir nessa matéria, muitos desses meios inspectivos seriam alocados à contratação, enrodando com os outros inspectores, de modo a que nós tivéssemos uma assertividade constante no que diz respeito à instrução de contratações, porque este é um problema que tem 30 anos na casa. Porque se amanhã se abrisse um curso para inspectores de trabalho, quem vai concorrer e vai entrar sem qualquer cunha são quem? São as pessoas que trabalham com o direito de trabalho diariamente, que são os instrutores de contratações. E, portanto, é a manta, esticamos de um lado e ela fica à descoberta do outro. Mas, adiantando, quanto a essas questões. Prevenção. A prevenção é importante, como é óbvio, em tudo, e nós temos duas vertentes. E quanto à intensificação das campanhas, portanto, à senhora deputada Clara Marques Mendes, intensificação das campanhas, esta é a primeira campanha social que nós fizemos. Por todas as campanhas, com o IDICT, a Inspeção de Trabalho, a ACT, nós temos o mesmo nome, não é? Temos nomes diferentes, mas a entidade é a mesma. Têm sido sempre campanhas de segurança e saúde do trabalho. E sempre foram feitas desta forma, porque nós achamos que as campanhas são uma forma, não vou dizer ideal, mas muito importante de consolidar metodologias. Por vezes não conseguimos aquilo que queremos a 100%, mas consegue-se alguma coisa que de outra forma não se consegue. Nomeadamente a corresponsabilização das entidades empregadoras e dos trabalhadores. É importante. E isso foi sendo feito sempre em termos de promoção de segurança do trabalho e vai continuar a ser feito. Estão a decorrer uma série de campanhas e vão decorrer uma série delas também em 2015, de máquinas, transportes, pescas, agricultura, calçado. São campanhas neste género que estão a decorrer. Esta é a primeira de relações de trabalho que nós estamos a fazer. E também vamos aprender como é que ela vai decorrer, porque de relações de trabalho é a primeira. Queremos com esta campanha, de alguma forma, estimular a que as entidades em presença, empregadores e trabalhadores, mas neste caso mais empregadores, fiquem sensibilizados para esta matéria e por eles próprios possam alterar um conjunto de rotinas. Esta campanha tem a vertente inspectiva também, que segue independentemente a esta campanha de trabalho não declarado. Resultados neste momento da campanha propriamente dita, desta não temos para dar, iremos dá-los seguramente em fim de janeiro ou fevereiro, porque vamos fazer esse balanço. Neste momento, como já referi, temos, em termos inspectivos, até agosto deste ano, temos 1.365 lugares de trabalho visitados, 2.143 visitas inspectivas, 1.693 trabalhadores não declarados, dos quais foram regularizados 659, o que quer dizer os outros, respondendo também a uma questão que foi colocada, ou foram sancionados, ou desapareceram e nós não conseguimos responsabilizar quem de direito. E esta fuga, entre as vezes, da economia informal para a formal e da formal para a informal, muitas das vezes há uma linha de fronteira que não é muito clara. E a própria OIT, neste momento, tem à discussão uma recomendação para ser votada na próxima Conferência Internacional do Trabalho em 2015 sobre passagem da economia informal à economia formal. Sendo que o trabalho não declarado é uma das formas de economia informal. E uma das coisas que essa proposta de recomendação diz é que os Estados e as autoridades devem também estar atentas ao contrário, à reversão. Isto é, pessoas e entidades que estejam em economia formal e que, por uma razão ou por outra, sejam tentadas a recuar para a economia informal. E, portanto, a campanha visa também tentar sensibilizar para quem esteja na economia informal não seja tentado, por alguma razão, a recuar e a regredir quanto a estas questões. As médias, nós podemos dizer, no nosso relatório as coisas estão muito mais detalhadas,
E não querendo contradizer, nem essa é a minha intenção, quero dizer que o nosso trabalho com os Serviços de Agências e Fronteiras é extraordinário. Portanto, a colaboração que o CEF tem connosco é fantástica. Muitas das intervenções que nós temos feito poderíamos fazer, de facto, também sozinhos, mas, como dizia a outra pessoa, não era a mesma coisa, porque o CEF tem outros meios, é uma órgão de polícia criminal que nós não temos, e, portanto, intervir com o CEF, além de nos dar um conforto maior, a eficácia dessa ação é muitíssimo superior. Mas, ao contrário do CEF, nós temos vindo a apanhar mais trabalhadores não declarados. Porquê? Porque o CEF tem outras atribuições, e isto é o nosso core business, não é o nosso core business, mas, enfim, é uma das nossas matérias, e, portanto, temos vindo, e também estamos no meio de uma campanha, e focalizamos também mais a nossa atuação. E a nossa média, neste momento, é de 211, em 2013 foi de 162 por mês, e em 2012 foi de 93. O que quer dizer, até ao fim do ano, temos um conjunto de ações preparadas especialmente para trabalho não declarado. Vamos ver o que é que dá. Pode não dar nada, mas a priori serão ações que irão certamente, dizer que espero eu, não posso esperar apanhar mais trabalhadores não declarados, mas se as coisas correrem normalmente, irão ser mais, os seus inspectores irão apanhar mais trabalhadores não declarados no terreno. O dolo, falando também em questão do dolo, o dolo está previsto, de facto, em termos de Segurança Social, mas aproveitando que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes falou relativamente à Segurança Social, eu queria também focar essa matéria. De facto, há um artigo que fala claramente da responsabilidade do empregador face a não ter declarado uma contornação grave. Não é muito grave, é grave. Portanto, eu, como cidadão, já discuto ser só uma contornação grave, mas só para o empregador, não para a cadeia. Portanto, o problema mantém-se, isto é o próprio empregador e não para toda a cadeia. Sendo que esta contornação vai mais longe. Diz que se o empregador, em 20 dias, 15 ou 20 dias, resolver a situação, a contornação passa a ser leve. Eu acho que deveria haver aqui um sinal contrário em termos, mas também é uma opinião técnica nossa, e aliás é um diploma da Justiça da Segurança Social, nós somos laterais nesta questão, mas, enfim, quase que compensa em 20 dias ter as coisas. Mas o problema, em termos de solidário, é a mesma coisa, isto é o empregador que é solidariamente responsável por um conjunto de fatores e não a cadeia. Em termos de CEF é diferente, porque aí, com as questões de crime, é um OPC, há aí de facto questões muito diferentes, que são específicas. Nós não somos OPC, nem queremos ser, e portanto são questões completamente diferentes. Sou deputado Artur Rego do CDS, e portanto em termos de quadro legal geral, portanto no fundo já falei um pouco sobre esta matéria. Na nossa opinião era importante tapar algumas insuficiências. Esta é uma delas, as bases de dados é outra. É para todos os setores, portanto, seria um diploma, não é? Quando estou a falar, incido numa ação onde, em termos quantitativos, nós apanhamos mais trabalhadores, mas não é exclusivo do setor da construção, da agrícola, nem pouco mais ou menos. E há, de facto, aqui zonas de fronteira, porque nós temos competência, a ACT, em termos de trabalho não declarado. E, de facto, há aí trabalho forçado, trabalho escravo, nós devemos e no terreno diagnosticar e participar. Porque quando entramos nessa área já não é nossa, não é? É a área do CEF, no que diz respeito a trabalhadores estrangeiros, e Polícia Judiciária para estrangeiros e nacionais. E, portanto, aí é uma matéria que nós nem nos queremos meter. Queremos nos meter na devida proporção em que essa matéria pode traduzir, em algumas situações, pré-situações desse trabalho, no limite que são trabalho não declarado. Como apanhar trabalhadores num determinado local, numa determinada zona, que estão 7 dias por semana, porque estão longe de 2 povoações, porque aos próprios trabalhadores não lhes dá jeito de ir para essas povoações porque não têm transporte, porque as entidades empregadoras, lá está, a entidade empregadora / dono / dá-lhes condições precárias para dormirem ali, que eles próprios até agradecem, porque face ao referencial que têm dos países onde vêm, até não é mau, mas está muito longe, muito abaixo dos nossos níveis de qualidade, e que nós próprios não temos competência ACT, porque são condições de habitação, foge mesmo dentro do local de trabalho, não podemos atuar, e portanto estamos aqui a falar de uma situação em que a pessoa pode sair da herdade, mas está a 30 km de 2 povoações, e portanto para nós é uma situação limite, porque há uma situação que nós fazemos sempre a participação, atuamos, mas mais do que isto,
Não devemos mesmo ir, e daí também o importante trabalharmos com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nesta matéria. Não querendo apressar. Ok, eu só... eu penso que terei respondido à maior parte das questões. O deputado Jorge Machado do PCP, portanto, os meios já referi quanto aos meios da ACT, também gostávamos de ter mais viaturas, era importante termos viaturas para o nosso trabalho inspectivo, e boas condições. Trabalho infantil, não nos chegou nenhum caso, e estamos atentos, mas faço o apelo, às vezes ouço também relatos, fico não vou dizer em pânico, mas quando esses relatos que nos façam chegar, porque nós não temos objetivamente conhecimento de qualquer caso, como é evidente, estamos atentos a tudo isso. Ficaríamos, portanto, resumindo, Sra. Deputada Mariana Aveca, no fundo também já falei um pouco de tudo aquilo que tinha referido. A nossa apreciação como técnicos é positiva desta discussão e deste diploma, com algumas sugestões que aqui foram feitas e que também aqui deixámos. E, na nossa opinião, na perspectiva da ACT, nós ACT ficaríamos mais confortáveis no combate a esta matéria, com certeza, seguramente. Portanto, peço desculpa pelo tempo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Muito obrigado também, Sra. Inspetora. A Comissão agradece a vossa presença nesta audição, que damos por concluída, e ao darmos concluída esta audição, damos concluída todas as audições no âmbito da apreciação deste projeto de lei. Eu peço aos Srs. Deputados que permaneçam só mais 5 minutos, porque temos aqui dois ou três pontos da ordem do dia para finalizar, está bem? Não são mais do que 5 a 10 minutos. Muito obrigado uma vez mais, Sr. Inspetor-Geral. Muito obrigado.